Seguimos, estou na constância aqui, não que eu queira, mas o meu marketing me obriga. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante, um assunto que assombra os síndicos, né, que são as obras, as regularizações. E para isso eu estou com um formato um pouquinho diferente. Normalmente eu recebo os administradores de condomínio. Hoje eu estou recebendo dois convidados e muito interessante a composição. Uma arquiteta que não faz projeto e um advogado que não atua no judiciário. Essa arquiteta, por sinal, você sabe que o homem gosta de contar vantagem? Eu já peguei, tá? Só para deixar claro. Eu estou falando da Ju Gonçalves, arquiteta, urbanista e, curiosamente, minha esposa. E junto estou falando do Rafael Costa, advogado, que não é meu concorrente, especialista em regularização fundiária. Eu vou passar para eles se apresentarem, vou começar pela Ju, que acho que é mais fácil, e aí a gente segue em frente. Bom, você já me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou a Ju Gonçalves. Nós temos uma empresa chamada Legalizar, que é uma empresa que trabalha com regularização de obras e imóveis, alguma coisa de consultoria, de perícia, principalmente nessas questões relacionadas a como as pessoas devem lidar com os seus imóveis e as suas obras. É um tema bem complexo, tem muita coisa que você às vezes pode achar que é chato, pode achar que não é para você, mas sempre tem algum caso. A Ju está apresentada, eu tenho muito mais a falar, afinal de contas a gente está casado há 12 anos, já é um tempinho, é uma estrada, depois eu vou voltar um pouquinho para falar sobre isso, quebrando o protocolo. Rafa, se apresenta, por favor. Bom, sou Rafael Costa, sou advogado, especialista em regularização fundiária, atuo na área exclusivamente desde 2016 e é uma honra estar aqui para a gente dividir um pouco desse conhecimento que eu tenho sobre o assunto. Maravilha, obrigado, gente. É bate-papo, tá? É bem informal mesmo, a gente vai conversar de diversos assuntos, vamos tentar não se perder na pauta, mas a gente vai falar de diversos assuntos. Eu vou quebrar o protocolo. Por que eu falei que é importante falar das atividades deles? A Juliana, uma pessoa que é arquiteta e não faz projeto, o Rafael, que é um cara que é advogado e não faz processo. Porque, embora a Juliana não faça projetos, embora não se meta com construção, ela garante a regularidade das construções, ela garante que as construções sejam legais e não sofram embargos. E assim aconteceu na nossa vida também. Os primeiros tijolos da nossa vida pessoal eu devo a Juliana. Eu fui um advogado que não vim de uma faculdade de primeira linha. Eu consegui um estágio muito cedo e era uma guerra conseguir um estágio, porque só contratavam o ERJ, o FRJ e PUC, e eu era de segunda linha. De repente, eu me vi num relacionamento com uma pessoa formada na PUC, com pós-graduação na FGV, trabalhando na Fundação Roberto Marinho. Eu falei, cara, agora eu vou ter que me virar. E, a partir de então, eu nunca trabalhei como foi naquele início, virou um hábito na minha vida, me deu tudo que eu tenho. Então, eu estou aqui expressando a minha gratidão para a gente começar. E acho que eu falei um pouquinho demais, eu queria que você contasse por que você não faz obra, por que você está só fazendo regularização, como é que você caiu numa área que todo mundo acha tão chato. Realmente, os colegas, assim, quando eu falo, né, nossa, Ju, você é maluca trabalhando com isso, porque lidar com prefeitura não é fácil. Lidar com regras, principalmente quando você tem uma legislação urbanística que nem sempre é muito compreendida por quem faz lei e trabalha com lei, que são os advogados. E a própria prefeitura, às vezes, tem umas interpretações que também não são muito corretas. Eu lembro várias vezes que eu cheguei em casa falando, olha, a prefeitura faz assim, assim, assim. E você falando, nossa, mas que absurdo. E foi muito interessante, ao longo dos anos, a gente desenvolver essa interpretação ali desse meio do caminho. Eu, como o Murilo falou, me formei pela PUC e já na PUC eu comecei na área urbanística, que eu fui estagiar no escritório de um professor que fazia o projeto da área portuária. Até interessante. E eu me lembro que a perimetral ainda existia e eu lembro de ir com trena, aquela enorme que você puxa uma fita, não é aquela trena normal, é uma que se enrola, assim. E eu lembro de ter ido medir os pilares da perimetral, a distância entre os pilares, assim. Gente, naquela época só tinha mendigo ali embaixo, foi uma loucura.
E eu comecei a gostar dessa escala ali naquele momento, mas eu acabei trabalhando também muito tempo com outras coisas, trabalhei muito tempo com corporativo, e foi quando eu fui para a Fundação Roberto Marinho que eu comecei a efetivamente aplicar um pouco do que a gente já conversava. O Murilo, antes de ser meu marido, ele era meu amigo, e não lembra disso, não. éramos um grupo éramos um grupo que eu era a única que não era advogada, né? E eu me lembro que a gente tinha conversas muito relacionadas ao assunto. Já naquela época você tinha me falado para fazer um curso sobre perícia, então foi quando eu comecei a estudar e descobri que existia toda uma base legal dentro da atuação dos arquitetos, né? E na Fundação Roberto Marinho, eu me lembro que a gente já começou com alguma coisa de aplicação. E eu fiz, na época, o acompanhamento da regularização do Museu do Amanhã. Fiz várias outras coisas, participei da implantação do museu, mas uma das atividades era a parte de regularização. Foi quando eu descobri como é que funcionava. Eu fui na prefeitura e acompanhei as licenças, as exigências, as etapas. Depois disso, depois que eu saí da fundação, eu ainda trabalhei nas bibliotecas parques, e aconteceu a mesma coisa com uma outra complicação, que foi quando você junta a questão do alvará de funcionamento, não sei se você lembra disso. E toda a complexidade de quando você tem os órgãos públicos, cobrando órgãos públicos, e você precisa de um documento, mas ele é isento, foi uma loucura. E naquele momento eu comecei a perceber que eu gostava muito daquilo. E depois de um tempo, eu abri o escritório, saí das bibliotecas, abri o escritório. Eu ainda fazia projeto, ainda trabalhava com obra. Cheguei a me aventurar numa marcenaria, loucura. Mas eu percebi que o que eu sabia fazer bem era exatamente essa questão da regularização, desse tratamento com a prefeitura, da interpretação do que pode ou não pode ser feito. E foi em 2021, talvez, que a gente decidiu não fazer nada além de trabalhar nessa interface jurídico-arquitetônica, regularizando obras. E você, Rafa, como é que um advogado decide não fazer processo, decide não enfrentar o judiciário e vai para um negócio tão complexo que é a regularização fundiária? A gente vai falar sobre isso. Inclusive, acho que o nosso público é muito de síndicos. Explica, por favor, o que é a regularização fundiária, como é que tu caiu nisso? Então, Murilo, assim como você falou, eu me formei em 2012, tinha 22 anos, formei bem novo. E, assim, eu sou de Búzios, né? Ah, que legal. E é uma região, assim, que dentro do cenário nacional, a advocacia já vive uma crise, podemos dizer assim. Na nossa região, essa crise é agravada por conta de serem comarcas pequenas, às vezes só tem um juiz, etc. Então, viver da advocacia nessa região é sempre muito difícil, né? E, assim, acaba que os advogados não se especializam em uma coisa, é sempre aquele clínico geral que a gente brinca, né? E aí, no ano de 2015 para 2016, falei, poxa, a advocacia não está legal para mim, eu vim para a Emerge, para fazer a escola de magistratura. Queria ser juiz. E aí, na Emerge, eu tive contato com o texto da medida provisória 759, que é o texto da lei da REURB hoje. E aí me abriu os olhos, eu falei, bom, eu não quero mais a magistratura, né? Não vou continuar com a Emerge, eu acho que é isso que eu quero para a minha vida. E aí voltei para Búzios, fundei a REURB Consultoria, né? Desde 2017, e a gente vem atuando no Brasil inteiro aí com a regularização fundiária. Quando eu comecei, muitas pessoas me perguntavam se REURB era de beber ou de comer, porque eu não fazia ideia. Eu quase perguntei. Algumas pessoas falavam que era uma espécie de estelionato, porque a lei é tão disruptiva e desburocratiza tanto a regularização de imóveis que muitas pessoas não acreditavam que era possível. Então, hoje, em 2025, eu estava falando em 2017, a gente está em 2025, a REURB já é uma realidade nacional, né? Tem várias pessoas falando sobre o tema, já tem uma doutrina consolidada. Então, é um prazer, de novo, estar aqui falando sobre esse tema. Eu falo que
Sobre o Flamengo e REURB eu posso ficar falando o dia inteiro. Eu também. De Flamengo eu também falo. E a REURB tem o condão de modificar a vida das pessoas, né? Não só dos mais pobres, mas às vezes as pessoas até que têm um poder aquisitivo maior, mas tem aquela insegurança jurídica, né? Condomínios, como você bem disse, às vezes as pessoas moram ali há 30 anos, mas nunca tiveram a segurança jurídica de ter o título de propriedade nas mãos. Não, bacana. Tem duas coisas que eu vou pegar aqui que o Rafa falou que são muito importantes. Primeiro, a dica para o advogado que está começando. A advocacia não é aquelas 4 linhas do judiciário. A advocacia não se limita a fazer processo e ganhar processo e perder processo. Você não precisa mais ser um advogado que vai estar naquele grande escritório fazendo aquela cena toda, usar terno. Por sinal, me ver de terno é um negócio muito difícil, embora eu seja advogado e atue com a advocacia 100%. Mas não é isso. Tem muito caminho e o Rafa está prova viva, vindo de uma cidade do interior, embora uma cidade linda, mas trazendo a advocacia de forma diversa. Então, que fique a dica para os mais novos seguirem o exemplo do Rafa aí. E a outra coisa que também chama atenção, e a gente vai mais para frente falar um pouquinho disso, se eu falar uma bobagem, você me corrige, tá? Porque aqui eu estou completamente na cadeira do aprendiz sobre esse tema. Mas a REURB, ela era chamada Lei das Favelas, né? Era para regularizar as áreas onde era impossível se ter uma documentação adequada. Por isso, regularização fundiária, né? E muita gente confundiu, às vezes, com agronegócio no início. Como o Rafael falou, as pessoas não sabiam se era de comer ou de beber. É isso, a REURB, ela nasceu com esse viés de regularizar a questão dos mais pobres, é isso que aconteceu? Então, a Lei 13465 de 2017, ela não é a primeira legislação acerca do tema no nosso ordenamento jurídico. Tiveram outras tentativas de resolver o problema, mas nenhuma conseguiu muito sucesso. A lei anterior, a 13465, é a 11977, que era mais voltada para essas questões de favela, como você bem disse. Inclusive, modificou a lei da Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Que tratava dessas situações. A lei da REURB, qual o diferencial dela? Ela cria a modalidade da REURB-E, que são pessoas que não se classificam nessa modalidade de regularização social. Então, um condomínio de alto padrão hoje na Barra da Tijuca consegue se regularizar através da REURB, o que na 11977 você não conseguia fazer. Isso é bacana. O que o Rafa estava dizendo é que na legislação atual tem o que se chama de REURB-E, que não é para as pessoas de baixa renda, mas que, na verdade, ele traz uma coisa muito interessante, e principalmente aqui no contexto da que a gente vive aqui na Barra da Tijuca, que é transformar as ocupações que não foram regulares em regular. Aqui onde nós estamos situados tem muita casa de alto luxo dentro de imóvel sem que esteja com a regularização feita dos seus documentos. E não é só isso. Aqui na Barra da Tijuca tem muita casa com seus documentos feitos, porém dentro de cercados, onde põem cancelas, que antigamente eram muito permitidas, e hoje em dia a prefeitura já não permite mais, e se formam ali associações. E, cara, e qual que é a dificuldade da associação? Tem lá o princípio constitucional de que ninguém é obrigado a se associar. Mas, em compensação, as associações elas são condomínios transvestidos de associações. Elas não têm nada a ver com a associação, na verdade. Aí ali você tem o cara que faz a jardinagem, o cara que faz a limpeza, o cara que faz a segurança, o cara que interfona para a sua casa para liberar o entregador, para liberar o seu visitante. A encomenda da Shopee. No caso da minha esposa, a Shopee. E aí a pergunta que eu faço sempre é, ok, ninguém é obrigado a se associar, mas como é que eu vou fazer a divisão desse serviço, cara? Como é que o cara vai limpar a rua inteira e vai ignorar a frente do seu imóvel? Então, quer dizer que ele vai interfonar para todas as unidades e vai deixar a sua de fora? Mas isso não é um prejuízo só para você, não. Isso é um prejuízo para a coletividade. Porque se tem uma unidade se expondo a riscos de segurança, ela está se expondo a todos. E vai pegar no que eu sempre bato, que eu já estou repetitivo com isso, que são os 3 S's, que é segurança, saúde e salubridade. Nesse caso, transformar as associações em
em medidas regularizadas como condomínios e não transvestidas de condomínios, vai trazer mais segurança para todo mundo. Murilo, com base no que você está falando, assim, em números macros, 50% dos imóveis do Brasil são irregulares. Cara, pega essa informação. 50% dos imóveis do Brasil são irregulares. Os imóveis de baixa renda? Não, geral. Então, 50% dos imóveis de pessoas de alta renda também são irregulares. Também. Então, assim, cerca de 3 trilhões de reais deixam de circular no país por conta dessa irregularidade. É quase 10% do nosso PIB. IPTU e ITBI? Também. Mas o que compõe esse cálculo de falta de arrecadação para os cofres? Então, a falta de regularidade, né? Como você falou, às vezes tem um RGI, mas não tem a construção averbada na matrícula do imóvel. Ou tem município que só faz o lançamento de IPTU se a pessoa comprovar a propriedade. Já existe entendimento que desde que da posse já é o fato gerador do IPTU. Mas na hora que vai fazer essa compra e venda, faz por instrumento particular, não recolhe ITBI. Às vezes tem uma empresa instalada no imóvel, mas não tem regularidade, não tem alvará, não recolhe ISS, não recolhe ICMS. Olha a relevância que nós estamos falando. O REURB, ele dá segurança jurídica, transforma em condomínio, que tem todo o regramento, vou falar sobre isso logo mais. Ele beneficia os cofres públicos, porque recolhe-se ITBI, recolhe-se o IPTU, INSS da obra, o eventual imposto sobre mercadoria da construção, dos itens da construção. É positivo para todo mundo. Positivo para todo mundo. Juliana, você tem algum exemplo que você consegue aqui em nossa volta falar assim, nossa, cabe um REURB aqui? Vários, muitos. Você mesmo falou das associações. A gente tem diversas associações. Na Barra da Tijuca tem muito. Vargem Grande, Recreio tem bastante. Recreio e Vargem tem muito dos famosos condomínios clandestinos, que é uma situação que até pouquíssimo tempo era irregularizável. Por quê? Isso é uma coisa até interessante. Existe uma forma de regularizar tradicional e existe a forma nova, disruptiva, que é o REURB. Para regularizar normalmente, né, no tradicional, você primeiro tem que regularizar a parte documental, que é ali o seu título de propriedade, você tem que estar com RGI registrado no seu nome, para depois você conseguir regularizar a construção, que é a obtenção de licença de obra e a BITSE, para depois você conseguir regularizar o IPTU, que é meramente um imposto. Então, você tinha etapas diferentes que muitas vezes quem sabe fazer uma etapa não sabe fazer a outra, você acaba dependendo de profissionais diferentes e você muitas vezes acabava em algum momento ali que você não conseguia regularizar. No caso, por exemplo, de Recreio e Vargem, a gente tem uma situação muito comum de que, em algum momento, o proprietário de um terrenão loteou a moda Vozes da Minha Cabeça, e esses terrenos que foram formados, eles eram menores do que o menor terreno permitido para a região. Então, você não conseguia fazer uma aprovação de um loteamento. Ficava todo mundo com uma fração do imóvel. E atenção, hoje em dia, essa questão da fração é crime de parcelamento irregular do solo. Eu ia falar isso. Quem picota o terreno fora do padrão de tamanho mínimo, está fazendo parcelamento irregular do solo urbano, está cometendo crime. E, inclusive, os cartórios de registro de imóveis são proibidos de lavrar escrituras, de registrar escrituras de fração ideal hoje em dia. Não pode mais. Então, teve gente que comprou o imóvel assim há 20 anos atrás, tá achando que tá tudo bem e não tá. Quando tentar fazer uma venda agora, vai ter dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça, não vai financiar com banco, seu imóvel vai valer pela metade. Tem muita gente que confunde ter a posse com ter a propriedade, com a propriedade estar regular, e não é a mesma coisa, não dá para misturar alhos com bugalhos. E o REURB, nesse caso, ele veio como uma solução bem disruptiva. Eu vou deixar o Rafael falar um pouco mais,
mas no meu ponto de vista, uma das principais questões é que, para você regularizar o condomínio clandestino, aquele das frações menores, o principal gargalo costuma ser que, para fazer a regularização hoje em dia, você precisa de 100% dos proprietários das frações. E às vezes você nem consegue encontrar essas pessoas. Às vezes tem terreno abandonado, casa abandonada, ou tem aquele vizinho que perturba e não quer regularizar de jeito nenhum. E o REURB, você consegue resolver isso, né, Rafael? Exatamente. Como a Juliana está falando, o procedimento de REURB é unificado. Então, qual o conceito de REURB? É um conceito de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. Então, você consegue resolver todos esses aspectos em um processo só, né? Especificamente falando da questão de condomínio, né, a lei de REURB ela tem 3 instrumentos que assim, são específicos para a regularização de condomínio. Um que é o condomínio urbano simples, que é para a regularização de condomínios horizontais, os conjuntos habitacionais, que é para condomínios verticais, e os condomínios de lotes, que assim era algo muito utilizado como forma de parcelamento no Brasil, mas ele só teve tipificação legislativa em 2017. Quem trouxe ele para o mundo jurídico, digamos assim, essa forma de parcelamento do solo, foi a Lei 13465. Então, tanto o condomínio de lote, quanto o conjunto habitacional, quanto o condomínio urbano simples, são formas hoje dentro da REURB de regularizar esses condomínios. Agora, dúvida de fato, para ir perguntando para quem entende. Normalmente são multiproprietários, certo? Sim. Quantos eu preciso para fazer o REURB? Eu preciso que todo mundo assine? Eu preciso que uma parte assine? Quantos eu preciso para regularizar aquela área? Quantas pessoas? Então, Murilo, assim, quando você tem um condomínio, você tem ali a definição de um núcleo urbano informal consolidado, que é o principal requisito de cabimento da aplicabilidade da REURB. Então, assim, se você dentro do seu condomínio tem mais 100 unidades e as outras 100 não querem as outras 99 não querem se regularizar, o que vai acontecer é que você vai pagar esse custo sozinho. E os outros vão se beneficiar? Vão se beneficiar, mas até, vamos dizer assim, 50% do benefício, porque o parcelamento irregular do solo vai ser regularizado, o condomínio como figura jurídica vai ser regularizado, ele vai ter um CNPJ como condomínio, porém a titulação vai ser aí só para você. Ah, isso é interessante. E todos os outros... Só o seu imóvel ganha RGI? Não, todos ganham RGI, todos vão ter matrícula aberta, mas só o seu nome vai constar na sua fração, como a Juliana falou. Todos os outros, depois, eles vão ter que aderir a esse processo de regularização em algum momento. Não, porque então, senão as matrículas vão ficar abertas lá sem titular. Então, tá perfeito. Ou seja, você não depende de ninguém para colocar sua vida em dia, e quem não quiser botar sua vida em dia não vai vender seu imóvel, não vai financiar seu imóvel, vai continuar irregular, vai ter posse, não vai ter propriedade. Esse conceito é muito interessante. Posse, gente, não é só o proprietário que tem, não. Posse o locatário tem, que é a posse direta, enquanto o proprietário tem a posse indireta. O comodatário, a pessoa que está com o imóvel emprestado, e até o invasor tem posse. Sim. Propriedade, só quem registra. Sim. Isso é importante ficar muito claro. Sim. Agora, pergunta que eu vou fazer para os dois, e aí vocês fiquem à vontade para me responder. Essas situações que nós temos aqui na Barra da Tijuca, associações, condomínios irregulares, transvestidos de associações, com regras de condomínio, tudo normal. Aí eu pergunto, qual é a norma que me garante a regularidade das obras dessas associações? Porque em condomínio ele é regulamentado pela NBR 16280. Toda obra dentro de condomínio, o síndico tem lá, atrai para si a responsabilidade de verificar toda a documentação, tem um kit, e depois verificar o cumprimento. Nas associações, isso acontece? Então, acontece, e assim, não é o melhor momento no cenário nacional da gente falar sobre esse tema e usar essa palavra, mas a REURB precisa ser encarada, principalmente pelos condomínios, como uma anistia. Então, assim,
O que foi feito errado, foi feito errado. Você não vai conseguir aplicar a NBR, você não vai conseguir aplicar os parâmetros urbanísticos de uso, ocupação e parcelamento do solo municipal. Então, é a anistia. Olha, eu sei que você fez errado, mas eu vou dispensar todos esses parâmetros para te trazer para a regularidade. Porque, caso contrário, o que vai acontecer? Essas pessoas vão continuar na irregularidade e os condomínios na irregularidade ad eterno. E aí não é uma questão só, Murilo, urbanística e jurídica, passa a ser um problema fiscal também. Por quê? Porque normalmente essas associações, elas fazem uma contabilidade em que o COAF, você deve saber bem disso, já está de olho nessas movimentações financeiras. Por não ter uma natureza jurídica de condomínio, eles acabam abrindo as famosas contas pool de várias associações, jogando numa conta só, e isso acaba gerando um problema fiscal muito grande. Então, além da questão urbanística, jurídica, também resolve essa questão fiscal, porque a partir da regularização, ele vai ter um CNPJ como um condomínio e ele vai poder abrir uma conta como condomínio e fazer essa contabilidade como condomínio. Cara, e isso que você falou é maravilhoso, né? Realmente, você tem que olhar para frente. Você não vai olhar para trás e ver os problemas do passado. Isso você não vai fazer. Mas isso não significa que você não deve olhar os problemas do futuro. Isso não significa que o que antes presidente da associação e depois de fazer o REURB síndico, se é que vai ser a mesma pessoa eleita, não significa que ele não vai dar o tratamento às obras que ele deve dar, inclusive os condomínios agora com essas estruturas muito maiores, já muito mais conscientes da necessidade de regularidade e valorização patrimonial, eles têm, inclusive, já chamado profissionais para cumprimento da NBR 1680, porque o síndico, ele não necessariamente é um arquiteto, ele não necessariamente é um advogado, então ele não vai conseguir analisar documento, ele não vai conseguir analisar projeto, ou mesmo se eu tiver que analisar um projeto, eu não sei nem se está de frente ou está de costas. Você já se deparou com esse serviço ultimamente, Juliana? E cada vez mais, porque a NBR 16280, que existe desde 2015, por que ela existe? A gente foi verificando ao longo do tempo que diversas obras que aconteciam dentro das unidades têm um potencial muito grande de impactar o todo. Vocês já devem ter visto por aí, eventualmente, vídeo de um prédio em Santos caindo porque as pessoas retiraram as paredes estruturais. Esse é um exemplo bem drástico, mas eu já vi coisas, por exemplo, de uma pessoa usa a máquina de lavar, a espuma sai no ralo do vizinho, a pessoa que estava com a conta zerada porque na hora de fazer a obra acabou puxando do aquecedor do vizinho. Como você divide parede, essas coisas eventualmente podem acontecer. No apartamento que nós morávamos, a gente morava numa cobertura onde os ar-condicionados ficavam em cima. Se você vai lembrar disso. O vizinho simplesmente ligou o aparelho dele na nossa máquina. Então, qual é o nome da que fica do lado de fora? A condensadora. Então, a minha condensadora estava fornecendo ar-condicionado para o evaporador do vizinho. Toda vez que ele ligava, era a minha luz que eu pagava a luz para ele ficar no conforto. Se tivesse o síndico atento a isso, estaria acontecendo? Se você tivesse contratado, isso ia acontecer? Não ia acontecer. Pode até acontecer no momento da execução, mas como é que funciona a NBR? Normalmente, quando a gente entra num condomínio, a gente desenvolve um pacote de documentos e informações que precisam ser fornecidas pelo morador que vai fazer a obra. Se for uma obra simples, normalmente uma RRT e principalmente uma listagem com o nome do responsável pela obra, o nome das pessoas que vão precisar entrar e sair da obra, e isso facilita na hora de você liberar dentro do condomínio, na questão da segurança. E isso é o básico para você poder isentar o condomínio de um problema maior. Se acontece uma situação dessas, que pode acontecer por um engano, você pelo menos já sabe rapidamente quem você vai chamar e como resolver. Quem foi o instalador do ar-condicionado? Você liga para o instalador e ele vai lá resolver o problema. Não, e essa questão, vamos frisar isso. O plano de obras inclui quem são os profissionais, quem são os pedreiros, os assistentes, que vão ingressar no condomínio e, portanto, ingressar na unidade. A gente está falando de segurança. E falando de segurança, tem que lembrar,
O síndico sempre é o responsável civil, criminal e ambiental pelo condomínio. Se ele não está contando com esse tipo de assistência, ele está expondo o CPF. É óbvio que hoje em dia tem muita empresa síndica e tal, mas está se expondo como responsável, não por ato ativo, mas por ato omissivo. Aí agora eu vou te botar, acho que numa saia justa. Não sei. E os fechamentos de varanda, o que você entende, hein? O fechamento de varanda com aquela cortina de vidro tradicional dentro da norma da NBR não gera alteração de fachada e não gera necessidade de regularização. Você, obviamente, tem que entregar o projeto no condomínio, a responsabilidade técnica daquela instalação, mas você não precisa regularizar. Quando que isso muda? Quando você incorpora a varanda dentro de um outro cômodo, como, por exemplo, quando você quer ampliar a sua sala, então você retira a porta, nivela o piso, iguala o piso e faz o fechamento de varanda. Aquela varanda deixou de ser varanda e passou a integrar a sua sala. Ah, mas então e se eu não tirar a porta? E se eu não nivelar o piso? Existem nuances e é interpretativo, vai depender do técnico que for avaliar. Então, você vai correr o risco de fazer essa obra e depois ficar na mão da pessoa que for fazer a engenharia do imóvel quando você for vender financiado? Sem falar nas consequências financeiras. E tem, inclusive, as estruturais, né? Porque tem prédios, inclusive, na Barra da Tijuca, eu já lidei com isso. Na Barra não, perdão. No Recreio, tem condomínio que você não pode fazer um piso sobre piso, que a varanda simplesmente não aguenta. O prédio de alvenaria estrutural tem uma varanda feita para ser varanda, que se você tirar o piso, nivelar, com simplesmente botando ali cimento, você não consegue. Tem um cálculo específico que precisa ser feito. Em algumas situações, o síndico tem toda a prerrogativa de solicitar ao requerente que comprove que o que ele está fazendo é seguro. Mediante um cálculo estrutural. Mediante um cálculo estrutural, em algumas situações, inclusive mediante solicitação da licença de obras. Se o síndico entender que aquela obra depende de licença, como é o caso de quando você está nivelando o piso de varanda, incorporando a varanda, ele pode solicitar que você apresente a licença de obras. O que a gente entra numa outra questão complicada, que é incorporação de varanda, 99% das vezes vai ser caso de mais-valia, que é uma lei temporária. Então, você não pode fazer isso quando você quiser. Você tem que ter o cuidado de regularizar e de fazer no período que pode. Acho que agora pode, não? Pode. Estamos com lei valendo e com 50% de desconto até dezembro. E depois não sabemos se teremos outra. Então, quem quer regularizar a sua varanda... O que o cara ganha regularizando a varanda, aproveitando essa janela que a lei está aberta? O imóvel dele fica maior, o imóvel vale mais? Qual é a consequência de fazer e não fazer? Eu ia falar além da paz de espírito. Além da paz de espírito. No caso de varanda, você não tem aumento de área, porque você já paga ali o IPTU, você já tem como área construída, incluindo a varanda. Então, você só vai ter a regularidade daquele espaço. Ele não aumenta. Quando você está fazendo, no caso, uma cobertura, se você criou mais um pavimento, a regularização ela passa a ser imprescindível. E se você tiver já um segundo pavimento e estiver fazendo uma cobertura, ainda que seja um pergolado e ainda que seja um toldo retrátil, mas com estrutura fixa, as consequências são maiores, porque você está mais suscetível à denúncia, você está mais suscetível à fiscalização e na hora da venda, com certeza, o avaliador vai ver aquela área irregular. E como é que funciona a mais-valia? Você vai lá na prefeitura, dá uma entrada num processo e fala assim, olha, eu fiz essa obra e acabou, ou tem que pagar alguma coisa. Como é que funciona? Para começar, que hoje em dia você não consegue mais simplesmente ir na prefeitura e resolver. Não, os processos hoje em dia eles são todos digitais e eles adquiriram um grau de complexidade que você precisa ter uma pessoa capacitada para fazer isso para você. Em situações normais, uma pessoa não tem a capacidade técnica de preencher todos os documentos necessários. Antigamente você conseguia, hoje em dia não dá mais. E você precisa pagar a contrapartida. Por que isso funciona? A prefeitura determina qual é a área edificada máxima que você pode ter numa região. Quando você incorpora a varanda ou você cria mais áreas cobertas e fechadas,
você está aumentando essa metragem. É a taxa de ocupação, né? Na verdade, o que a gente chamava de ATE, área total edificada. A taxa de ocupação eventualmente também vai ser afetada, mas como as varandas elas já são ali reentrâncias e a projeção da edificação no térreo já existe, isso acaba não sendo tão afetado. Mas como você está acrescentando metragem na edificação e a edificação quase sempre já está no limite, a prefeitura não poderia permitir que você regularizasse. Então, de tempos em tempos, ela abre essa lei que é para permitir que você regularize mediante um pagamento de contrapartida, porque aquilo excede o habitualmente permitido. Trocando em miúdos, a prefeitura chega lá, olha sua obra irregular e fala, me paga que eu regularizo para você e você continua vivendo sua vida, óbvio que dentro de uns parâmetros que eu não vou saber dizer, a Juliana é muito mais indicada para isso do que eu. Agora, para quem está acompanhando as notícias, quem é do Rio de Janeiro, viu a ventania que nós tivemos no sábado, bateu 110 km por hora de vento. E quando, curiosamente, há 15 dias atrás, a gente estava fazendo uma assembleia num dos condomínios ali do Golfe Olímpico, condomínio de altíssimo padrão, enfim, apartamento de 7, 8 milhões de reais. E na assembleia estava sendo discutido justamente o fechamento de varanda. Só que, como os apartamentos são muito grandes e a exposição do campo de golfe ela é muito suscetível ao vento, os vidros, aí depois você vai me explicar qual é a especificação técnica, não sei, mas os vidros têm que ser os mais caros possíveis. E cada fechamento de varanda estava custando em torno de 120 mil reais para colocar aquele vidro ali em cima na frente da sua varanda. E as pessoas estavam revoltadas com isso. Bom, a maioria, graças a Deus, foi lá e entendeu que deveria o mais seguro possível. Entendeu que deveria ser o mais seguro possível. 15 dias depois, uma ventania. O que se tem de notícia de cobertura voando, cortina de vidro voando e tudo mais, valeu muito a pena. E nessa assembleia eu contei com a ajuda da Juliana para me explicar, porque eu realmente não sei quais são essas modalidades de vidro. Então, a gente, como advogado, a gente precisa do multidisciplinar, assim como o síndico também precisa. Né? Tem uma diferença, vidro laminado, não me lembro agora. Vidro temperado. O vidro ele pode ser normal ou temperado. O temperado ele passa por um processo que deixa ele mais límpido, mais claro, e é aquele vidro de box, por exemplo, que quando ele quebra, ele estilhaça. E existe o que a gente chama de vidro laminado, que nada mais é do que você juntar duas folhas de vidro com uma película de segurança no meio. Esse tem a vantagem de que quando ele quebra, ele permanece no local. O que é o ideal nesses casos, como é o caso desse condomínio? Que você faça o vidro laminado com o vidro temperado. E isso realmente acaba fazendo com que seja um vidro mais caro. Porque existem situações em que você faz o vidro laminado, mas com vidro simples. E naquele caso especificamente, o ideal é que seja. Mas vamos combinar, o cara pagar 8 milhões no imóvel, ele não vai pagar 100 pau na janela, pelo amor de Deus. Esse condomínio, e é bem interessante dizer, porque ele foge um pouco do que a gente vê, né? Eu confesso que eu entrei ali e fiquei chocado com o que eu vi. O padrão é extremamente alto. Você chega, tem uma sala para o motorista te aguardar. Eu nem sabia que as pessoas tinham motorista. Achei que todo mundo ou tinha o próprio carro ou usava Uber, mas tem. Então, tem a sala dos motoristas. O seu iFood não pode entrar. Ele entra, é colocado numa clausura blindada, roda, o concierge pega e leva na sua casa. O Uber não entra. Isso tudo porque o condomínio foi entregue com um manual e um plano de segurança específico. O Uber não entra, o táxi não entra. Só o único serviço de transporte que entra é um serviço homologado junto ao condomínio, ou seja, é como se fosse um Uber particular daqueles condôminos. Gente, aí esse cara vai me reclamar de gastar um pouquinho a mais na sua cortina para ter segurança e não correr risco para si e para os outros, é razoabilidade. Por isso que eu digo que condomínio é sempre razoabilidade, sempre conversa. Murilo, só queria fazer uma contribuição acerca da mais-valia, porque
é um dos temas que eu uso, né, nos cursos e palestras que eu dou para falar de REURB, é que, assim, que via de regra, eu já vi leis em alguns outros municípios que permitem, mas via de regra, para você conseguir aplicar mais-valia, você tem que comprovar a propriedade. Ah, que legal. Ou seja, voltando para aquele número nacional que a gente tem de 50%, se todos os municípios do Brasil fizessem uma lei de mais-valia, apenas 50% dos imóveis poderiam se utilizar dessa legislação para regularizar seus imóveis. Então, a REURB, ela é, como eu falei anteriormente, esse conjunto de medidas jurídicas e urbanísticas, você resolve a parte de titulação e a parte urbanística em um procedimento só. Inclusive, pelo que eu estou entendendo, você pode regularizar coisas que dependem da mais-valia dentro do próprio processo do REURB. Você consegue unir os dois? Exatamente. Eu consigo resolver a parte de titulação e a parte urbanística de regularização daquelas construções num processo só. Um exemplo, existem aqueles condomínios que, ainda que você conseguisse regularizar o condomínio ali em si, muitos proprietários ficam preocupados porque tem uma casa gigante num terreno pequenininho. Então a pessoa fala assim, não, eu não vou regularizar nada porque depois eu vou ter que fazer a mais-valia e vai ser caro. Só que pelo REURB você regulariza tudo no mesmo processo. Você não passa por esse problema. Então, gente, se você quer ter o seu imóvel regular, ele não é, você vai ligar para duas pessoas, vai ligar para o Rafa da REURB, vai ligar para a Ajuda a Legalizar. E acho que a gente já está se encaminhando para o nosso final. Eu vou pedir para o Rafa deixar uma mensagem final para quem ele quiser e depois para a Ju. A REURB é o melhor e maior mercado para quem está iniciando na advocacia hoje ou que está iniciando na arquitetura, na engenharia, porque, assim, como eu já falei, 50% dos imóveis do Brasil são irregulares. Então, mesmo que todos os formandos em direito comecem a atuar, todos os advogados, ainda vai ter demanda para todo mundo, né? E no nosso estado, essa irregularidade em algumas regiões chega em até 80% de irregularidade. Então, na minha região, por exemplo, Búzios, Cabo Frio, a irregularidade lá é de 80%, não é nem de 50%. Então, eu defendo que é o melhor mercado para quem está iniciando a carreira da advocacia, da arquitetura, da engenharia, porque é um mercado muito bom de se trabalhar, rentável. Eu vivo só da REURB hoje, né? Ocupo um cargo público também, mas vivo só da REURB. Então, assim, deixar esse recado aqui para incentivar as pessoas a trabalharem com REURB, pesquisarem. Não é esse bicho de sete cabeças que muita gente fala, que muita gente quer vender na internet, que é algo muito complexo para vender curso, palestra, etc. É uma leitura muito simples de ser feita da lei. Quem tem um conhecimento técnico básico vai conseguir entender e aplicar, sempre lembrando que o advogado não consegue fazer REURB sozinho, o arquiteto não consegue fazer sozinho, o engenheiro não consegue fazer sozinho. Consegue, sim, o advogado junto com o arquiteto, às vezes com o assistente social, com o engenheiro ambiental, dependendo do caso. Então, é uma matéria multidisciplinar, exatamente. Legal. Rafa, obrigado, foi um prazer. Você vai ter que vir mais. Você vai ter que vir mais. É um prazer, só me convidar. Ju, deixa a sua mensagem final. É um mercado que está crescendo, que está mudando, e ele ainda vem com um estigma do jeitinho. Antigamente, a maioria das pessoas que prestavam serviço nesse nicho eram pessoas que resolviam muita coisa no jeitinho e que hoje não funciona mais. Os processos eram físicos, era um técnico, era um tomador de decisão. Hoje em dia você tem um processo complexo, todo digitalizado, fácil de você consultar, ele é público e nenhum técnico vai botar ali o dele na reta para fazer uma vista grossa para uma coisa que está errada. Então, cuidado com as pessoas que prometem jeitinho. Processo de regularização é uma coisa séria e é uma coisa que demanda tempo. Então, se tem alguém prometendo que vai te entregar o documento em 30 dias, desconfia. Não é rápido, infelizmente. Espero eu que um dia chegue a ser, que um dia a gente tenha um mercado ágil o suficiente para conseguir isso. Mas procure por seriedade, procure por quem trabalha muito tempo com isso, porque também acontece muito das pessoas procurarem a gente porque contrataram alguém e a pessoa sumiu, a pessoa parou de trabalhar com isso, a pessoa abandonou o processo e normalmente o cliente ele está achando que está tudo resolvido e aí de repente recebe uma notificação. Então,
Tome cuidado ao fazer essas contratações, verifique se a empresa realmente existe, se é sério e atue com responsabilidade. Só fazer uma contribuição na fala da Ju, assim, tem uns 3 meses ou 2 meses, um pouco menos, o governo federal mudou o entendimento acerca da fiscalização fiscal, digamos assim, dos imóveis. Então, por que a regularidade hoje é importante? Porque até essa mudança, assim, a irregularidade era bom para quem queria ocultar o patrimônio. Com essa mudança, o que acontece? Se eu quero ocultar meu patrimônio e estou investido em imóveis de posse, mas eu não quero declarar esses imóveis e alugo para a Ju, quando ela me paga e ela declara no imposto de renda que ela está pagando aluguel, já era. Ela já está informando, para o fisco que eu sou dono daquele imóvel. Então, as multas são pesadas, então é importante, dentro do que a Ju está falando, o pessoal buscar a regularização, porque vai ser mais barato e regularizado do que pagar a multa para o leão. Quem não sabe disso, a partir do ano que vem, vai ter um cadastro unificado, onde a Receita Federal vai ter acesso, um link direto com os cartórios de registro de imóveis. Portanto, eles vão conseguir saber quem é proprietário, quem não é, e aí se você... Aí eu estou dando a dica aí para os... Enfim, se você bota lá na sua declaração de imposto de renda, eu moro na Lúcio Costa, endereço tal, e a Receita vai cruzar se esse imóvel é seu. Se esse imóvel é seu e você não está pagando aluguel e ninguém está recebendo aluguel, ela vai presumir que você está sonegando sua locação. Então, a partir do ano que vem, a dica: imóveis regulares, contratos regulares, imposto de renda regular. Rafa, te vejo na próxima. Espero muito que a gente consiga regularizar muitas associações, transformar em condomínios. Eu quero ser jurídico do condomínio, mas quero que você faça a legalização. Ju, parabéns. Além de tudo, eu admiro muito sua trajetória e te vejo em casa.